mais uma satisfação pelo contato com você, para mais autoconhecimento que nos direciona à autotransformação. Abordemos aquilo que tentamos evitar e que é necessário ser trabalhado dentro de nós, porque isso é o responsável pelo nosso real sofrimento, pelo nosso estado de vazio e de frustração. Você já se deparou tantas vezes fazendo não o bem que você quer, mas sim o mal que você não quer fazer? Pois esta é uma luta constante dentro do ser humano, entre o aspecto sombra e o aspecto luminoso, domando a fera interna e iluminando a sombra. Este é o tema da nossa conversa de agora. E esta luta se refere naturalmente a um exercício que vai se dando com constância e gradativamente durante a nossa existência. Mas o que ele quer, o resultado final desta ação é a conciliação, que o homem interno e o homem externo seja um só, no sentido da unificação. Mas, para isso, é necessário, sim, trabalharmos nesse nosso aspecto que carregamos dentro de nós e que representa, sim, a fera interna, a nossa sombra. E tem todas as características, porque também é o ego e o nosso eu inferior. Nós carregamos dentro de nós este aspecto, que representa os nossos impulsos primitivos, reativos, muitas vezes destrutivos. Paralelamente, nós somos a centelha divina, o brilho que se expressa do nosso interior. Porém, para que esta centelha se manifeste cada vez mais na prática, no cotidiano, é necessário enfrentarmos a fera interna, no sentido de transmutar. E este exercício se dá com constância, gradativamente, com a coragem, com a disciplina. Reconhecer e integrar esses dois aspectos de nossa personalidade é essencial para uma vida espiritual e emocional plena, saudável. Proporciona a percepção de nossas reais forças, riquezas e potencialidades. Porque também o aspecto sombra, isso que se manifesta nos porões mais subterrâneos de nosso ser, no nosso inconsciente, não é apenas o aspecto destrutivo. São também todos os nossos carismas, as nossas potencialidades que ainda não desabrocharam, que ainda não manifestaram. E somente com esse trabalho sincero no que deve ser transmutado é que nós poderemos perceber essa luminosidade interna. Essa conexão é fundamental para alcançarmos a individuação, tornarmos quem nós somos em essência, nos restituirmos a nós mesmos. Consciente ou inconscientemente, nós estamos exercitando isso, esta conciliação. Porém, quando o ato toma consciência, nós podemos utilizar elementos que vão favorecer, que vão acelerá-lo. Não uma aceleração no sentido da ansiedade, mas no sentido de utilizarmos o nosso saber interno para prosseguirmos num fluxo mais evidente, num fluxo mais coerente. Bom, e a sombra é um mundo inexplorado, é um mundo latente dentro de nós.
contém tanto elementos destrutivos quanto criativos. E representa aqueles nossos aspectos reprimidos, negados e desconhecidos. Uma força que geralmente se manifesta em forma de descontrole, uma força que é reativa, uma força que, por não ser bem canalizada, ela se demonstra, muitas vezes, com a destrutividade, com a raiva, com medos, com insegurança, com o sentido de autoproteção. É o próprio eu. É o próprio eu inferior. Pois é ele que habita nesse porão representado pela sombra. E tudo isso é melhor reconhecermos que está dentro de nós. Pois só assim o trabalho pode ser bem feito. E feito por nós mesmos. Não dependeremos de um agente externo para isso. O reconhecimento de que tanto o aspecto a ser trabalhado, a sombra, quanto a luminosidade, são inerentes a nós, é o pressuposto básico e fundamental para gerar a verdadeira autonomia. Autonomia, autogerenciamento, e daí vem toda a força de autotransformação. Reflete bem este lado sombra, o mito de Plutão. E o domínio de Plutão é justamente esse mundo. O mundo obscuro, do inconsciente, o mundo que está debaixo da Terra, vamos dizer assim simbolicamente. E também, em simbolismo, debaixo da Terra estão os esgotos, tudo que nós escondemos, mas também estão os grandes tesouros, as pedras preciosas. Somente trabalhando, removendo essas camadas internas representadas pela sombra, é que nós poderemos perceber o brilho do ouro. E esse trabalho não precisa ser com dificuldade. Aliás, vamos descartar já o termo dificuldade, difícil desse processo. A autoconsciência favorecerá a maestria que está dentro de nós para a execução deste, que é o maior de todos os investimentos. Restituir nós a nós mesmos. Bom, removendo essas camadas, trabalhando nas questões necessárias, gradativamente também vão se manifestando as preciosidades. Porque também nós ganhamos clareza sobre os nossos padrões de comportamento, nós conseguiremos também ter mais autocontrole, percepção sobre as motivações profundas que escondemos. Isso nos capacita também a tomarmos decisões mais conscientes e alinhadas com o nosso verdadeiro eu. Este é o propósito. Clarearmos para uma ação coerente neste mundo. E essa ação coerente se refere naturalmente a expressarmos o melhor que temos, o melhor que somos. No entanto, trata-se de um trabalho que não deve ser ignorado. Ignorar a sombra, reprimir essa fera interna, nos levará a um ciclo interminável de autossabotagem, de sofrimento emocional, de projeção. Não a fará desaparecer. Pelo contrário, ela continuará, cada vez mais resistente, a nos influenciar e a modelar os nossos comportamentos. E, geralmente, ela vai apresentar-se
em forma de ilusão, pois o que nós não reconhecemos em nós tende a projetar no outro, nos dá a enganosa ideia de que não nos pertence. É como se aquilo, então, não sendo reconhecido por nós, se despregasse do nosso interior, se manifestasse no outro, em forma de reflexo, de espelho, para que, através do convívio com o outro, e este outro aí pode ser diversas questões, pode ser um relacionamento, pode ser uma pessoa, pode ser uma crença, a natureza vai escolher o melhor cenário, o melhor personagem para fazer manifestar tudo aquilo que nós precisamos de trabalhar. Então, a aceleração desse processo de autoconsciência se dá quando nós buscamos o reconhecimento, quando nós buscamos a sinceridade interna para trabalhar isso. Isso é que é o acelerar, pois vamos mais facilmente ao foco. Caso contrário, teremos que enfrentar mais autossabotagem, sofrimento emocional, projeção, para até que a nossa consciência clareie um pouco mais, nós conscientizarmos que este é o trabalho que deve ser feito. E tudo isso se manifesta do lado de fora, porque dentro já está. Mas dentro de nós também estão os ouros preciosos, os tesouros magníficos. E eles só virão à tona quando nós trabalharmos no que é preciso. É como se esse trabalho estivesse a lustrar, a lapidar essa pedra bruta que está dentro de nós, mas que é um verdadeiro diamante. Então, o melhor a fazermos neste processo de encarar o nosso aspecto sombra, enfrentando a nossa fera interna, é reconhecermos, aceitarmos que isso está dentro de nós. Para não termos que vivenciar esta sensação ilusória, distorcida, limitante da projeção. A chave é reconhecer. Reconhecer, mas não nos identificarmos. Nossa identificação deve ser única e exclusivamente com o que nós somos, o aspecto luminoso. No entanto, para que esse aspecto luminoso seja conscientizado e manifeste em nossa vivência, nós precisamos trabalhar naquilo que é necessário. E esse trabalho vai se dando com honestidade interna, gradativamente, com o auxílio de forças maiores, forças que estão dentro de nós. E quando eu falo dentro de nós, eu não estou falando no sentido separado da unidade. Quando há sinceridade, quando há o propósito, a determinação para o clareamento, para a iluminação, todas as forças da unidade entre todas as questões se manifestam para esse favorecimento. Porque o propósito da vida humana, o propósito da vida de um planeta, o propósito do todo é a conexão, é a unificação. E aqui, o que está sendo conversado é justamente essa unificação. Que o homem interno e o homem externo possa ser um só. Mas eis nisso aí, neste trabalho, um ato de coragem, de determinação. No entanto, a conversa aqui é para você, para nós, corajosos, que já reconhecemos que tantas vezes não executamos o bem que queremos, mas sim o mal que não queremos. No entanto, persiste em nós o desejo, a chama iluminada para manifestarmos cada vez mais o brilho e a coerência de nossa essência. Essa identificação é fundamental para o trabalho que estamos executando.
o reconhecimento do aspecto sombra, de todas as questões que nós negligenciamos, do nosso aspecto destrutivo, do nosso lado primitivo, não deve implicar em condenação, mas sim em aceitação e compreensão. Quando nos permitimos ver e entender nossa sombra, ganhamos a oportunidade de nos transformar. A recusa dessa percepção é que a torna mais poderosa. Entendemos, então, também aquelas origens dos comportamentos mais destrutivos, as motivações que fazem com que persistimos num caminho que não nos agrada, que não traz satisfação. Por que vivenciamos uma vida miserável, no sentido mais profundo da miséria, quando podemos vivenciar toda a riqueza que não reside em bens deste mundo, mas pode até manifestar nos bens deste mundo? Paradoxalmente, quando nós reconhecemos esse nosso lado negligenciado, nosso aspecto sombra, que é a nossa esfera interna, nós nos tornamos mais fortes e mais capazes de lidar com as dificuldades da vida. Porque entendemos a causa das mesmas, entendemos os comportamentos dentro de nós que originam as dificuldades, entendemos porque eles se manifestam como elementos importantes para trabalharem na casca, na quebra dessa casca do nosso entendimento que precisa se dar. E todas as dificuldades nós vamos entender também como um propósito mais nobre. E não receberemos os impactos delas. Não sofreremos os impactos delas. Mas nos elevaremos com a sabedoria que elas querem nos trazer. Assim, tais dificuldades se tornarão cada vez mais raras, pois o nosso entendimento vai se estendendo, vai se expandindo. Esse processo de autoaceitação do que precisamos trabalhar em nós é fundamental para a saúde emocional e espiritual, pois nos liberta daquele ciclo de culpa, de condenação, de vergonha, de pecado, de vitimização, de autossabotagem, de crenças distorcidas, de dogmas, de hipnose coletiva. Nos liberta porque nós poderemos, então, perceber com mais clareza o que está por trás dos fatos. Os fatos, das aparências, das questões que manifestam, que se projetam aqui neste mundo. Gera, então, uma cosmovisão. Observe, então, à medida que vamos trabalhando naquilo que precisa ser trabalhado, nós vamos acionando a força interna que é inerente em nós. O desenvolvimento da autoconsciência e o aprendizado a respondermos de forma assertiva, ligada a uma consciência superior às questões do mundo prático. Esse é o benefício. Esse é o benefício desse maravilhoso trabalho que, consciente ou inconscientemente, nós estamos executando. E maior capacidade também vem para enfrentarmos os diversos exercícios que a existência nos mostrará. E os mesmos serão percebidos como o sal da vida, aquilo que dá sabor e que torna mais abrangente a nossa compreensão. Eles terão, então, uma sensação agradável para nós pelo objetivo que eles têm. Eles não serão
sentidos como dificuldades, como sofrimento, eles serão percebidos por nós como verdadeira maneira de fazer manifestar a beleza que está dentro de nós. E o que fazermos para essa integração? O que você sugere? Comente aí, à medida que vai ouvindo esta conversa, vai comentando. Afinal de contas, essa jornada é conjunta, é de todos nós. Comente o que você faz para, reconhecendo aquela situação, aquele comportamento que não te agrada, você ainda se pega repetindo mesmo. Como você faz? O que você tem feito para transmutar essa forma de ser? Menos agradável para uma forma mais autêntica. Bom, a consciência é a chave. A chave geradora, então, da conexão superior, que favorece a cosmovisão, a observação constante, o orar e vigiar. Já aquele esquema que vai ser sempre enfocado aqui, que é a junção do vertical com o horizontal. Unir os eixos. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Conciliar para percebermos cada vez mais nessa existência horizontal a essência vertical. Em nós, no outro, em tudo que se manifesta, porque tudo isso é a manifestação desta essência. E essa manifestação pode ser cada vez mais bela, harmoniosa, mais coerente. A avaliação às nossas crenças é fundamental para este processo. A avaliação aos sentimentos, as emoções, os pensamentos, pararmos constantemente e nos indagarmos. Será que este sentimento de agora, será que esse pensamento que passa pela minha mente neste momento é produtivo? Se sim, persistimos com ele. Se não, mudemos de canal. Podemos transformar pela consciência e pela autodeterminação, que fazem parte de nós, quando conectados com essa essência divina. A meditação, a reflexão, o solilóquio, a conversa interna, cada vez mais desenvolvendo em nós essa amizade dentro do nosso ser. Quando, então, um aspecto pergunta, um aspecto mais autêntico responde, tudo isso vai favorecendo este processo. Um processo que é constante, gradativo, infinito, ininterrupto, é dia e noite. Mas também realça um bem-estar pleno, no sentido de constante. E mesmo os desafios que aparecerem, pois não quer dizer que eles deixarão de existir, mas eles serão reinterpretados por nós. Disciplina, com isenção de culpa, eliminação da busca de perfeição, mas sim a busca do aperfeiçoamento. Quando nós buscamos a perfeição, nós tendemos à frustração. O aperfeiçoamento, que é gerúndio, gera sempre aquele movimento constante, pois nós compreendemos que o erro só é erro quando o erro não pode nos conduzir ao acerto. Mas com a consciência, todos os episódios que fazemos e que não queremos fazer, ou seja, um erro, um desvio do caminho, se conscientizado, pode nos levar ao acerto. Então, não cabe a condenação, não precisamos de irmos para o caminho da vergonha, da culpa e da punição. Estes credos, essas maneiras de comportamento, já não dizem respeito ao homem atual, que busca a conexão com o alto. Então, recomendo em minhas práticas terapêuticas o diário, o caderno,
que vai ser utilizado para fazermos as anotações. E aqui, especificamente neste caso, de identificarmos, conhecermos a sombra e transmutá-la, nós podemos observar os comportamentos desagradáveis que temos e acionarmos, então, força interna através de observação constante, de mantras, de meditações, para fazermos manifestar a polaridade contrária complementar, a virtude que está adormecida em relação a este comportamento vicioso e é por esse motivo que ele se manifesta. Então, à medida que você está ouvindo, vá compartilhando as informações que você julga que podem favorecer neste processo, as que te favorecem e que você julga que podem favorecer outras pessoas. E neste processo é muito importante observarmos o que nos nutre. Porque a nossa constituição, quer a orgânica, mas a sutil, se dá com a energia com a qual nós nos conjugamos, com que nós convivemos. E tudo isso nos nutre. Nós somos um pouquinho de tudo que nós ouvimos, vibramos, vivenciamos. Então, a princípio, observemos nossos pensamentos, nossas emoções, nossas palavras, nossas atitudes, também os nossos relacionamentos que se dão com pessoas, com crenças, os nossos gostos, nosso gosto musical, o que nós estamos procurando na mídia para nos alimentar. Observemos e com sinceridade vamos executar a pergunta: este alimento é favorável para a minha saudável constituição? Se sim, vamos persistir com ele. Vamos persistir, podemos até compartilhar com outras pessoas, mas se não, mudemos de canal. Mudemos a nossa sintonia. Como dizia o Yogananda, se a sintonia não está boa, mude de canal. E assim, vamos aderindo cada vez mais a uma vibração mais requintada, no sentido de favorecer essa transmutação. É um prazer compartilhar com você este movimento que se executa dentro de mim, dentro de você, dentro de todo ser humano. E a autoconsciência, a disciplina, a intenção verticalizada favorece consideravelmente. Com muito prazer por mais uma conversa nesta jornada interna. Satisfação pela sua presença. E continuemos juntos, unidos, fortalecendo essa egrégora de cura e de bem-estar. Namastê.